Muito bem, meu aluno querido, começando mais uma aula de língua portuguesa aqui, falando sobre verbos, ainda na esteira da matéria sobre verbos. A primeira coisa que eu vou fazer agora é te mostrar uma espécie de resumo chamado de Árvore dos Verbos. Que resumo é esse? Conversando com muitos alunos, nessas andanças por aí, dando aula de língua portuguesa para concursos públicos, eu percebia que por mais que eu explicasse os conceitos relativos à transitividade verbal, muita gente ainda se embananava, muita gente ficava confusa com essa parte. Então, eu desenvolvi uma espécie de método, uma regra, um macetezinho ali, para o cara conseguir identificar com mais facilidade quais são os elementos verbais, tá? O que é que nós temos sobre verbos, quais são ali as características dos verbos quando falamos sobre transitividade verbal. Para isso, eu desenvolvi a árvore dos verbos, que é uma espécie de técnica, uma espécie de organograma para você poder avaliar e dizer qual a natureza do verbo em questão. Então vamos estudar aqui e observar como fazer a árvore dos verbos. Quer que você anote aí. Você vai começar colocando um quadro aqui, tá? E dentro desse quadro, o que é que você vai escrever? Você vai escrever verbo. Beleza? Você vai pôr o verbo ali para você analisar. Aí coloque uma seta para baixo, uma seta mais para cima, beleza? Uma seta para cima. Aí coloque já mais 2 quadrinhos para poder analisar. Nessa seta que subiu, você vai escrever o seguinte: verbo indicando ação ou fenômeno natural. Na que desceu, escreva estado ou mudança de estado. Beleza? Daí, você vai colocar o seguinte: no quadrinho em que você colocou ação ou fenômeno natural, vamos colocar o tipo de verbo que representa isso. Vai colocar lá verbo nocional. Nocional. Nesse do estado, mudança de estado, você vai colocar verbo relacional. Perfeito? Verbo relacional. Agora, essa parte do relacional, melhore. Como assim melhore? Coloque mais informações. O verbo relacional também é chamado de verbo de o quê? De ligação. E existe a sigla dos verbos de ligação. CK, PPF, T. Tem que lembrar essa sigla aqui. Então aqui para de crescer, que só vai até aqui. Só até essa parte do relacional. Lá na frente, você pega o nocional e divida. Uma seta para baixo e uma para cima. E mais 2 quadros. Perfeito? Aí você vai colocar aqui a informação na seta que subiu. Com complemento, na que desceu sem complemento. E aí vai escrever esse verbo que é com complemento, como é que ele vai se chamar? Verbo transitivo. Transitivo. O sem complemento, que não necessita de complemento, né? Intransitivo. Muito bem. Intransitivo. Aqui embaixo parou de crescer. Só na parte de cima agora. E aí você vai fazer assim: uma seta para cima, uma para o meio e uma para baixo. E aí coloque os últimos quadros para finalizar essa árvore dos verbos. Então vamos pensar. Agora a informação é a seguinte: verbo transitivo sem preposição, com preposição e 2 complementos. Qual é a nomenclatura?
de acordo com o que nós tínhamos estudado, verbo transitivo que não necessita de preposição, direto. Verbo transitivo que necessita de preposição, indireto. Verbo transitivo com dois complementos, verbo bitransitivo. Essa árvore dos verbos aí vai te ajudar a se organizar e pensar no sentido, tá? Pelo sentido fazer a classificação. Você vai olhar para uma frase e aí, de acordo com a frase, você vai classificar. Por exemplo, o aluno derrotou a prova. Derrotar é uma ação, tá? Então vamos lá, olha para a tabela, olha aí para a nossa tela. Então, derrotar é uma ação. Então vem para cá, derrotar é um verbo nocional. Quem derrota, derrota alguém, então tem complemento, é um verbo transitivo, certo? Aí, derrotou a prova, não tem preposição, verbo transitivo direto, tá? Meu amigo necessita de cuidados. Tá aqui, necessitar é fenômeno nacional porque não aparece nessa lista, não é estado e nem mudança de estado. Quem necessita de alguma coisa, tem complemento. Exige preposição, necessitar é um verbo transitivo indireto. Então é assim que você monta a árvore dos verbos. Fica desse modo para que você possa entender com mais propriedade. É um conteúdo fácil, na verdade. Isso aqui serviu apenas para sintetizar a parte relacionada à classificação dos verbos. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos estudar estrutura verbal. Então, de uma maneira tímida agora, eu vou começar a mostrar um pouco da morfologia estrutural. Você vai pensar, o que é que eu posso analisar em uma palavra? Vou mostrar agora por meio dessa parte relativa à estrutura dos verbos. Acompanhe comigo então, veja só. Quando você estiver analisando um verbo, a primeira coisa, busque identificar ali o que nós chamamos de raiz ou radical do verbo. Também possui outro nome. Raiz ou radical também pode ser chamado de morfema lexical. Tá? Morfema lexical. Professor, o que é isso? A raiz ou radical ou morfema lexical é a parte da palavra responsável por guardar o seu significado. Tá? Significado, de onde vem então essa palavra, de onde vem, qual o significado que ela pode assumir, tá? Isso é o que você vai verificar em um verbo. Ou melhor, o mais fácil para você identificar a raiz é retirar as terminações. Mas logo eu vou te mostrar como fazer isso. Depois, vogal temática. A vogal temática é uma vogal que vai se juntar à raiz do verbo para formar o que nós chamamos de tema. São 3 vogais temáticas. A, E, I. Tá? São as 3 vogais temáticas. E aí, essas vogais temáticas vão aparecer no meio das formas de conjugação. Muito bem? No meio das formas de conjugação. Então, vamos pegar aqui, ó. Se eu disser para você, cantar. A raiz do verbo cantar é essa aqui, cante. Este A que está aqui é a nossa vogal temática. Beleza? Depois de separar o que é vogal temática da raiz, nós ainda temos que saber que existem coisas chamadas de desinências. O que é uma desinência? Desinência é um pedaço de palavra que você vai colocar no verbo para poder modificar o verbo. Existem desinências verbais. São de 2 tipos. Tá? O primeiro tipo é a desinência verbal de modo, tempo. E o segundo tipo de desinência verbal é chamada desinência verbal de número, pessoa. Modo, tempo, número e pessoa. Para que serve, professor? A desinência de modo e tempo serve para você saber se o verbo está conjugado no presente, no pretérito, que é o passado, né? Pretérito, ou se está conjugado no futuro. Esses são os tempos. E aí dentro de alguns modos. Do modo
indicativo do modo subjuntivo ou ainda do modo imperativo. Então é para isso que servem essas desinências, para você conseguir avaliar isso aqui. E de número e pessoa, para você conseguir analisar se a conjugação foi feita na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do singular ou do plural. Tá? Não vá se assustar, hein? Essa primeira parte da estrutura aqui, que analisa essas desinências, é uma parte gostosa de estudar. E vai ficar bem claro quando você estiver fazendo conjugação verbal. Professor, eu vou fazer conjugação verbal? Vai! E o cara pensa, não, conjugação não. Vai ter que conjugar. Existem provas que cobram especificamente conjugação verbal. Então é super importante que você saiba isso aí. Muito bem. Singular e plural aqui, você já viu primeira, segunda, terceira pessoa, tá? Essa noção de desinência verbal. Agora, quais são essas outras desinências, ditas desinências nominais? Essas desinências nominais vão formar as chamadas formas nominais do verbo. Nós temos ali uma que é chamada de infinitivo, uma desinência, que é, aliás, uma forma nominal que é chamada de gerúndio, gerúndio, e uma forma nominal chamada de particípio. Infinitivo, gerúndio e particípio. Essas formas são as formas que vão aparecer com desinências específicas. Do infinitivo, terminação em R. Gerúndio em NDO, como você vai ver depois. E particípio em ado ou ido. É isso que você verifica na estrutura dos verbos. Eu vou te convidar agora para analisar a estrutura verbal de duas palavras, tá? Nós vamos pegar aqui dois termos e vamos fazer a análise desses dois termos que temos aí. E vamos tentar separar cada um desses elementos. Professor, eu sempre vou conseguir enxergar esses elementos? Nem sempre. Nem sempre você vai conseguir enxergá-los, mas é preciso sempre tentar separá-los nas frases. Do contrário, né, haveria problemas para o estudo dessa parte da língua portuguesa. Vamos lá então? Acompanhe os dois exemplos que eu tenho aí para fazermos essa separação. Então, cantávamos e vendêramos. Olha, vamos começar usando a noção de raiz. Cantávamos vem do verbo cantar. A raiz, cante, vai até a letra T. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar aqui que cante é a raiz ou radical desse verbo. Beleza? Raiz ou radical. Agora, este A que está aqui. Este A é a vogal temática, que se une ao cante para formar o tema. O tema é essa forma, cantar. Beleza? Perfeito. Então vamos chamar isso aqui de tema. O que é tema, professor? É a união da raiz com a vogal temática. Aí temos mais uma parte para analisar. Primeiro marque esse termo mos, que é o mais fácil. Quando eu falo cantávamos, quem é que cantava? Você vai falar, professor, fácil, né? Nós. Nós cantávamos. Então você entende que esse verbo foi conjugado na primeira pessoa do plural. Certo? Se você conseguiu reconhecer o nós, primeira pessoa do plural, por meio desse mos, que desinência é essa? É aquela de pessoa. Isso mesmo. Essa aqui é a desinência de número, pessoa. Sobrou este vá aí no meio. Tá? Então coloque esse termo vá está mostrando para nós o tempo e o modo. Quando eu falo cantávamos, isso é presente, passado ou futuro. Isso é passado. Isso é chamado de pretérito. Pretérito. Mas que tipo de pretérito, professor?
Quando eu falo cantava, é um pretérito que começou no passado e foi interrompido. Isso é um chamado pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito do modo indicativo. A característica que aparece este vá no meio. Então, essa é a desinência de modo e tempo. Professor, eu sinceramente não acredito que eu vou ter que analisar tudo isso para fazer uma questão. Bem, não é bem assim, né? A menos que a sua prova cobre morfologia estrutural e exige de você uma comparação disso, porque isso pode cair em algumas provas. Em 90% dos concursos, isso aqui não cai nesse sentido. Identificar a raiz, vogal temática e as desinências. Em 90% não vai ter nada disso. Mas nós estamos trabalhando aqui com o conhecimento amplo de língua portuguesa. Então é pelo menos importante que você saiba identificar esses elementos para poder ajudar, tá? Para poder, na hora da conjugação, você já ficar um pouco mais esperto. Saber o que você tem aqui ó, na desinência de modo tempo, desinência de número pessoa, esses elementos aqui que serão bem importantes para a conjugação verbal. Vamos fazer a análise do outro elemento? Vamos lá. Olha só, tenho aqui vendermos. Vendermos vem do verbo vender. A raiz é essa parte vende. Até a letra D. Então tá lá. Raiz. Depois nós temos este E, que está ali no meio. Este E é a vogal temática. A forma vende, que você está vendo, faz o quê? Compõe o tema da palavra. Aí nós temos novamente esse mos, que identificou, né? Identificou que é a primeira pessoa do plural, então, desinência de número e pessoa, e temos este ra aí no meio, tá? Venderamos. Ocorre que esse ra aqui, ele está identificando que esse é um pretérito mais que perfeito. Você vai saber isso na hora da conjugação, daqui a pouco eu vou trabalhar. Então, esse pretérito mais que perfeito está mostrando que aqui nós temos uma desinência de modo e tempo. Tá? Então, é assim que você analisa morfologicamente a estrutura de um verbo. Tá? Isso aqui, então, é a chamada morfologia estrutural. Para você que estava querendo saber como é que fazia uma análise dessa natureza, já está sabendo agora. Não é, assim, eu acho isso interessante. Não é interessante para todo mundo, porque nem todo mundo gosta de conjugação verbal. Eu acho que é algo bem legal, porque enriquece bastante o nosso arcabouço de conhecimentos. Vamos fazer o seguinte, agora vamos estudar quais são as famílias verbais. O que é uma família verbal? Imagine o seguinte, todos os verbos da língua portuguesa. Era preciso separar esses verbos de acordo com algumas características específicas para pensar, esses você vai conjugar desse modo, esses vai conjugar dessa maneira, tá? E existem, então, 3 famílias conjugacionais. Vou chamar de famílias conjugacionais para você entender. Acompanha aí comigo. Olha só, a primeira família conjugacional é a família dos verbos terminados em AR. Por exemplo, o verbo cantar, o verbo falar e o verbo brincar. A segunda família é dos verbos terminados em ER ou OR. Por exemplo, o verbo vender e o verbo pôr. Professor, por que OR? Por que o OR está aí no meio? Porque antigamente os verbos terminados em OR, no português arcaico, terminavam em ER. Por exemplo, o verbo pôr, que nós escrevemos assim com acento, antigamente nós escreveríamos assim. Pôr, tá? Verbo repor, repor. Então eles terminavam em ER. Por isso que eles pertencem à segunda família conjugacional. Os verbos da terceira família são os verbos terminados em IR. Por exemplo, partir e sorrir, tá? Conhecer essas famílias vai ajudar você a entender como fica mais fácil fazer a conjugação verbal, tá? Como é
como vai ficar facilitado o procedimento de conjugar. Claro, nós temos que estudar a parte relativa aos tempos e aos modos verbais. Essa é uma parte em separado na gramática, tá? Que tem a ver com essas famílias aqui, com a estrutura dos verbos. Então tudo isso nós vamos estudar numa sequência. Mas quando eu disser para você, olha, fica de olho, esse termo, quando for um verbo da família 2 ou da segunda família, já está sabendo, família terminada em ER ou OR. Tá? Então tem que ficar de olho nesse lance da família. Percebeu a família conjugacional? Opa, já ficou tudo mais fácil, tudo mais simples, tudo mais tranquilo. Perfeito? Vamos começar agora a falar sobre conjugação verbal. Tá? A parte de conjugação verbal envolve tempos e modos verbais. Então o que eu vou te explicar aqui basicamente é o que significam os tempos e o que significam os modos verbais. Algo bem interessante e super incidente em provas. Acompanha aí comigo. Olha só, quando falo de tempos e modos verbais, nós temos que saber que existem 3 modos na língua portuguesa falada no Brasil. Por quê? Porque o português de Portugal é um pouco diferente. Nós estamos pensando na nossa língua, então 3 modos verbais. Cada modo exprime uma coisa diferente. Vamos começar aqui a falar sobre o modo indicativo. Quando você pensa sobre o modo indicativo, você tem que ter uma noção. Um verbo conjugado no modo indicativo, na maior parte dos casos, dá a ideia de certeza. O único verbo que não dá tanta ideia, aliás, o único tempo que não dá tanta ideia de certeza é o futuro do pretérito, porque ele está mais próximo do condicional. Mas, na maior parte dos casos, a ideia é de certeza. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui um verbo da primeira família, o verbo amar, um da segunda família, vender, um da terceira família, o partir, para exemplificar, tá, para você como ficam essas formas. Vou explicar o significado de cada tempo dentro desses modos. Então, acompanhe comigo. Um verbo conjugado no presente demonstra uma ação que ocorre no momento da fala. Por exemplo, eu amo, eu vendo, eu parto. Ação que ocorre no momento da fala. Um verbo no pretérito perfeito. Pretérito, lembra, é passado. O que significa perfeito na língua portuguesa? Encerrado, finalizado. Um verbo no pretérito perfeito indica uma ação que começou no passado e acabou no passado, foi encerrada. Eu amei, eu vendi, eu parti. Ação finalizada, no passado. Pretérito imperfeito, atenção, indica uma ação que foi iniciada no passado, pretérita, portanto, mas não deu para finalizar. Ela é imperfeita. Imperfeita, não conseguimos finalizar corretamente. Veja, eu amava, eu vendia e eu partia. Aqui eu quero chamar a sua atenção para essas formas, porque isso cai muito em algumas provas. Principalmente se você estiver fazendo um concurso de algumas bancas específicas aí. O cara quer que você analise a conjugação para ver se o verbo está no mesmo tempo e no mesmo modo. Então, olha só. O verbo da primeira família, tá, que é o terminado em AR, vai ter essa forma aqui, ó, ava. O verbo da segunda família vai ter essa forma aqui, ó, ia. E o verbo da terceira família também, ó, ia. Então, por mais que essas terminações não sejam iguais, elas pertencem ao mesmo tempo e ao mesmo modo. Então, geralmente, no comando da questão, o cara coloca um verbo terminado em ava. E lá na resposta, ele coloca um verbo terminado em ia. Mesmo tempo e mesmo modo. Essa é uma pegadinha que a banca costuma fazer para enganar os candidatos. Beleza? Então, muito cuidado com essa pegadinha. Pretérito mais que perfeito. Se perfeito é finalizado, mais que perfeito é mais do que finalizado. Eu costumo dizer que é seu pretérito idoso. Por que idoso? Porque ele está mais do que finalizado. Como assim? Está ofendendo os idosos? Não, é porque é um passado antigo. Imagine, a definição específica é, presta atenção, ação que ocorre, ação finalizada, anterior a outra ação também finalizada. Nossa, professor, não entendi.
olha para a tela. Eu vou te mostrar aqui. Imagina o seguinte. Essa é uma linha do tempo. Tá? Hoje, ontem, anteontem. Hoje, ontem, anteontem. Eu falo para você, a prova que eu fiz ontem estava mais difícil do que aquela que eu fizera anteontem. O fizera é uma ação finalizada anterior à ação do fiz. Então é por isso que é um pretérito mais que perfeito. É mais do que finalizado. Foi finalizado antes de outros. Então olha como é que vai ficar. Amara, vendera e partira. Depois, futuro do presente é uma coisa que ocorrerá no futuro. Por exemplo, eu amarei, eu venderei, eu partirei. O futuro do pretérito é algo muito próximo de uma noção de condição. É algo que ocorreria. Tá? Então, futuro do passado. Eu amaria, eu venderia, eu partiria. Existe uma noção interessante que é a noção de utilizar algumas formas verbais para significar outras. Chamamos disso de presente histórico, passado histórico, tá? E na verdade, o nome teórico disso é embreagem verbal. Como assim? Está conversando com alguém e você fala assim, ah não, amanhã eu estou lá. Não, veja bem, amanhã é futuro, tá? Amanhã, futuro. Amanhã eu estou, futuro e presente? Ah, professor, mas você entendeu. Calma. Esse procedimento você usa o presente para significar futuro. O nome disso é embreagem verbal. Outro exemplo. Está lá passando a maravilhosa mulher na rua e a galera ali só de olho escorado na parede da construção civil. De repente, passa a mulher e o silêncio impera. Quando o silêncio impera, já sabe, né? Quando dois homens estão conversando, passa a mulher, fica em silêncio, daqui a pouco vem alguém que fala. Vixe, essa eu pegava. Atenção, pegava. É pretérito imperfeito, quer dizer uma ação que ocorria. Mas não é isso que está acontecendo, porque ele não pegava. Ele pegaria. Então ele usou um pretérito imperfeito para significar um pretérito, um futuro do pretérito. Isso se chama embreagem verbal. Uma possibilidade dentro da conjugação dos verbos. Tá ok? Então, dê uma olhadinha, porque aqui eu só estou te dando exemplo, né, de quais são os tempos, e aqui no caso, tempos do primeiro modo. Trabalhei inclusive só com os tempos simples nesse caso. Ainda, o que nós precisamos observar? Que vai haver outros modos e outras formas de conjugação. Por enquanto, vamos encerrar nessa parte e vamos prosseguir para os próximos elementos de tempos e modos verbais, formação de alguns termos e conjugação verbal. Tá ok? Segure as pontas aí, continue estudando. Força, guerreiro!